Quando se fala em viver de dividendos, todo mundo se imagina tranquilamente na praia, bebendo água de coco, os dividendos entrando na conta, sem você fazer absolutamente nada. Sim, isso é verdade. Todo mundo se imagina tranquilamente vivendo de renda com essa carteira previdenciária. Mas antes disso ocorrer, tem todo um processo. Essa carteira, como qualquer outra carteira, necessita de um acompanhamento no mínimo anual. Já para incluir ativos em uma carteira previdenciária com foco em dividendos, na minha visão, essas empresas têm que atender alguns critérios, pois se o foco é dividendos, é lógico, precisamos ter empresas de setores perenes e empresas lucrativas, pois o dividendo nada mais é que uma porcentagem do lucro ou uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas. E, é lógico, essas empresas necessitam ser lucrativas, apresentar lucros sólidos e crescentes ao longo do tempo e, é lógico, ter um bom histórico de dividendos. Como não conseguimos prever o futuro, olhamos para o passado e uma empresa que tem um bom histórico de dividendos, a gente logo já nota que ela tem no seu DNA pagar dividendos e eu vou te selecionar 5 empresas que atendem esses critérios no momento atual. Hoje, falando em dividendos, não temos como deixar de falar do Banco do Brasil. Um banco que fechou com recordes de lucro em 2022, 30 bilhões, um crescimento anual composto de 6,89 e assim como os lucros, vem apresentando dividendos crescentes. Se a gente considerar 2013, ela pagou 2,36, 2022 fechou com 4,17, um crescimento anual composto de 5,86 e um grande destaque é de 2016 até o momento, ela vem apresentando dividendos crescentes, que saiu de 74 centavos em 2016 e a partir desse momento seus dividendos, assim como seu lucro, cresceram de forma sólida. Ótimo histórico de lucros, de dividendos em valores e agora vamos analisar em porcentagem. Bombeiro, vamos analisar dividend yield? Vamos olhar, mas não analisar dividend yield, pois ele nada mais é que os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. E para saber se uma empresa é boa pagadora de dividendos, se ela tem no seu DNA pagar dividendos, a gente olha a sua média histórica. E o Banco do Brasil hoje se encontra com um dividend yield de 9,71 e a média histórica 6,88. Mostrando que sim, é uma empresa que atende os nossos critérios, pois eu considero que uma empresa, para ser uma boa pagadora de dividendos, ela tem que ter um yield histórico acima de 6%. E hoje o Banco do Brasil se encaixa nessa estratégia e melhor ainda, não podemos esquecer que em 2023 ele surpreendeu os investidores, pois via fato relevante ele já informou todas as datas de anúncio de dividendos para o exercício de 2023. A segunda coluna, a data com, serão pagos nessa próxima coluna, data de pagamento. Além de ser uma empresa lucrativa, um bom histórico de dividendos, 2023 será um ano de muita previsibilidade, pois podemos saber quando irá entrar renda na nossa carteira. Segundo ativo, saindo do setor bancário, entrando para o setor que eu considero um dos melhores setores da Bolsa de Valores, para quem é focado em dividendos, setor elétrico. Podemos separar esse setor em geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia. O filé mignon é a parte de transmissão e quando se fala em transmissão, não podemos deixar de falar de Taesa, uma empresa que vem apresentando lucros crescentes, 2013, 893 milhões, 2022, 2 milhões e 84 milhões e assim como seus lucros, seus dividendos vem apresentando um excelente crescimento. Se a gente considerar de 2013 a 2022, seus dividendos apresentaram um crescimento anual composto de 8,21, saiu de 2,20 para 4,85 em 2022, 2023, um dividendo que ninguém esperava, ela já anunciou em janeiro e efetuou o pagamento de 1,33 por ação. Um histórico de lucro e de dividendos sólido, consistente e crescente ao longo do tempo, juntamente com um alto payout histórico. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Historicamente, a Taesa tem um payout elevadíssimo e agora é lógico, vamos analisar em porcentagem. Dividend yield atual 17,19 e uma média histórica acima de 2 dígitos, 11,6. Consideramos que o ideal seja acima de 6%, hoje ela se encontra bem acima desse ideal, se encaixando nos critérios que eu considero para uma empresa ser uma boa pagadora de dividendos. Bombeiro, ela continuará sendo uma boa pagadora nos próximos 30, 40, 50 anos? Como eu disse,
No momento, ela sim é uma boa pagadora de dividendos, mas uma carteira não pode ser uma carteira que você irá comprar qualquer ativo e esquecer para sempre. Necessita de acompanhamento. Você não pode deixar a sua carteira jogada. No mínimo, um acompanhamento anual. Terceira empresa, setor de celulose, e a Klabin é uma empresa que faz parte do nosso dia a dia sem a gente nem imaginar. E agora vamos analisar o seu histórico de dividend yield. É uma empresa que está abaixo da média que consideramos o ideal. Sim, hoje ela tem uma média histórica de 2011 até o momento de 3,92 e um dividend yield de 7,69. Bombeiro, se ela está abaixo desse ideal, por que você considera uma boa pagadora de dividendos? Pois é uma empresa que tem ótimos projetos em andamento, projeto Puma 2, primeira máquina já deu start inicial, segunda máquina está prevista para o segundo semestre de 2023, o que pode fazer aumentar a sua capacidade, consequentemente, no futuro, 2025, 26, 27, 28, com esse aumento de capacidade, consequentemente, aumento de receitas, de lucro, de EBITDA e também de dividendos. E não é à toa que analisamos o EBITDA, pois na Klabin ela paga dividendos de acordo com o seu EBITDA, de 15 a 25% desse EBITDA ajustado. E temos dois tipos de empresa, empresas de dividendos e empresas de crescimento de dividendos. E nesse vídeo selecionei a Klabin, pois é uma empresa que tem potencial de crescimento. Não é à toa, um setor em ascensão e, consequentemente, com bons projetos, a Klabin tem tudo para continuar crescendo e pagando bons dividendos no futuro, assim como ela pagou nos últimos 12 meses. A próxima empresa, um setor perene, um setor considerado previdenciário, setor de saneamento básico. Analisando receita, notem esse crescimento, um crescimento sólido, consistente de suas receitas, saindo de 2 bilhões para mais de 5 bilhões em 2022, alinhando o crescimento de receitas e crescimento de lucro acima de 2 dígitos, basicamente uma escadinha. O seu crescimento anual composto 11,06, saindo de 404 milhões para um total de 1 bilhão 753 milhões em 2022. Crescimento de receitas, crescimento de lucros e cotação em queda. Quando se fala em Sanepar, todo mundo sabe, cotação de 2020 até o momento chegou a cair mais de 50%. Se cotação está caindo e resultados estão subindo, o investidor de longo prazo consegue se beneficiar disso comprando bons ativos, empresas lucrativas a bons preços e que tem um ótimo histórico de dividendos. Pegando de 2013 a 2022, 2013, 13 centavos por ação, 2022, 30 centavos. Crescimento de receitas, lucro e dividendos. Se a gente considerar crescimento anual composto, 8,81%. E está com uma boa média histórica acima do que consideramos o mínimo ideal. Hoje, média de 6,87% com um yield atual de 8,78%. Olhando o balanço, uma empresa com balanços sólidos, crescimento de receitas, lucro, crescimento de dividendos, potencial de continuar crescendo no futuro, mas quando analisamos cotação, cotações em queda. E você não pode ser analista de cotação, e sim analisar a empresa que você tem na sua carteira e saber dos pontos positivos e dos pontos negativos. E um dos pontos que a gente considera negativo na Sanepar no momento atual, sim, é a sua política de dividendos. Ela anuncia dividendos em média 2 vezes ao ano e faz o pagamento somente no ano seguinte, e eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro tudo isso na prática. E a última empresa é uma vaca leiteira, mas quando analisamos o lucro, o seu lucro está andando de lado nesse período. Se por um lado o lucro está lateralizado, a empresa tem no seu DNA pagar bons dividendos, e não é à toa que ela tem um histórico impecável. Dividendos assim como o seu lucro lateralizado. 2013 ela pagou R$ 4,70, 2022 fechou com um total de 3,5, mas quando analisamos porcentagem, ela tem um ótimo dividend yield atual e uma ótima média histórica, pois o seu dividend yield atual, 7,35%, é o mesmo da sua média histórica, 7,35%, e não é à toa que a V23, a Telefônica, é considerada uma vaca leiteira. E como vocês acompanharam, temos várias empresas lucrativas, empresas que estão apresentando crescimento de lucros, outras que estão com lucros lateralizados, mas todas possuem no seu DNA pagar dividendos. E é lógico, vamos analisar se essas empresas continuarão crescendo no longo prazo. Por isso eu falei, não podemos comprar empresas, qualquer empresa, e esquecer.
elas necessitam um acompanhamento no mínimo anual. E é importante lembrar que nenhuma empresa é recomendação de compra ou venda. Eu te mostrei alguns critérios que eu considero para minha carteira pessoal e essas empresas atenderam critérios, ou critérios de setor perene, empresas lucrativas, que têm um bom histórico de dividendo e que se encaixa no mínimo de 6%, que eu considero o ideal para uma empresa ser boa pagadora de dividendos, ou que não esteja se encaixando no mínimo de 6%, mas que tenha um potencial de continuar crescendo e no futuro vir a pagar bons dividendos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!